Da dona Ilma, ela fez a grande com calma. Aí eu falei que as crianças eram assim, chamei as botei ali, quando eu terminar, eu já li, você é um seminário, está explicando o que tá. E outra coisa, e os blisters? Está levando lá para a cheia? Gente. Bom dia a todos. Estamos iniciando o nosso estudo da manhã. Essa manhã bonita, clara, sem frio, um calorzinho bom, mas todo o tempo é bom. Agradecemos a presença dos encarnados. Os desencarnados eu não vou colocar. E os nossos recados da manhã a respeito dos estudos da casa. Na terça-feira, às 19 horas, o estudo sistematizado da doutrina espírita. Quinta-feira, de 19 às 20 horas, estudo do Livro dos Espíritos. Quinta-feira, de 20 às 21 horas, estudo da mediunidade. Sábado, às 10h30, estudo sistematizado da doutrina espírita. Então, vamos falar agora do seminário. Seminário com Eduarda Araújo e Maria de Fátima Miranda. Tema: empatia e comunicação não violenta. Sábado, 17 de agosto, das 9 às 12 horas. Sábado, 17 de agosto, das 9 às 17 horas. 9 às 12. Refazendo. Sábado, 17 de agosto, das 9 às 12 horas. Então, vamos à nossa página, depois nós vamos à prece. Então, com o título Acorda e Ajuda, do livro Fonte Viva, mensagem do benfeitor Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Segue-me e deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Jesus, Evangelho de Mateus 8, 22. Jesus não recomendou ao aprendiz deixar-se cadáveres, o cuidado de enterrar os cadáveres, e sim conferisse mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Há, em verdade, grande diferença. O cadáver é carne sem vida, enquanto que o morto é alguém que se ausenta da vida. Há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Trânsfugas da evolução cerram-se entre as paredes da própria mente, cristalizadas no egoísmo ou na vaidade, negando-se a partilhar a experiência comum. Mergulham-se em sepulcros de ouro, de vício, de amargura e ilusão. Se vitimado pela tentação da riqueza, moram em túmulos de cifrões. Se derrotados pelos hábitos perniciosos, encarceram-se em grades de sombra. Se prostradas pelo desalento, dormem no pranto da bancarrota moral
e se atormentados pelas mentiras com que envolve a si mesmo, residem sob os lápides dificilmente permeáveis dos enganos fatais. Aprende a participar da luta coletiva. Sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias de teu irmão e ajuda quanto possas. Não te galvanizes na esfera do próprio eu. Desperta e vive com todos, por todos e para todos, porque ninguém respira tão somente para si. Em qualquer parte do universo, somos usufrutuários do esforço e do sacrifício de milhões de existências. Cedamos algo de nós mesmos em favor dos outros, pelo muito que os outros fazem por nós. Recordemos desse modo o ensinamento do Cristo. Se encontrares algum cadáver, dá-lhe a bênção da sepultura, na relação das tuas obras de caridade. Mas em se tratando da jornada espiritual, deixa sempre aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Graças a Deus. Vamos elevando os nossos pensamentos a Jesus, a Deus, nosso Pai, aos nossos irmãos, companheiros trabalhadores do bem. Agradecemos pelo nosso encontro da manhã com a família encarnada e desencarnada, todos atentos ao estudo da manhã de hoje. Que a paz que nos envolve, experimentamos neste momento, seja para outros irmãos, para os nossos lares, nossos familiares, os nossos irmãos enfermos, outros companheiros que deixaram o corpo físico pela violência. Pedimos a Jesus, nosso mestre e guia, a orientação segura para a nossa jornada. Que o bem permaneça em nossa mente, em nossos corações, que possamos ajudar, auxiliar sempre, através da boa vontade, do empenho, das realizações do bem. Agradecemos pelo encontro da manhã de hoje com os nossos irmãos. Pedimos aos irmãos, aos mentores amigos, a orientação, o auxílio para a nossa irmã Jane, que vai trazer o estudo desta manhã. Agradecemos a Jesus e a Deus, nosso Pai. Que assim seja. Então, o nosso tema do mês é Pensamento e Vida, e o tema de hoje, com a nossa irmã Jane diz, é Sociedade. Passamos a palavra para a nossa irmã. Bom dia a todos. Esse mês está diferente, geralmente eu abro o mês, né? Hoje eu estou fechando o sábado do mês, porque terça-feira nós ainda temos estudo, né? Já estamos fazendo umas trocas, tá? Mas estamos juntos. Então, no nosso tema, né, Pensamento e Vida, nessa cartilhazinha, ó, lembrando essa cartilhazinha, que é uma cartilha que todos nós, quando estamos nos preparando para voltar à vida física, para reencarnar na Terra, nós tomamos conhecimento dos temas que tem nessa cartilha. A gente vem para cá já tendo ouvido essa cartilha no plano espiritual, porque ela é da tradição oral. Ela foi psicografada por Chico Xavier, ditada por Emmanuel, mas não são ideias exclusivas do Emmanuel. É um material que existe no plano espiritual
que serve de preparação para a nossa volta aqui ao planeta. E dentre os vários temas, né, que nós já passamos por vários deles, eu estava observando que em todos eles, ou na maioria, vai aparecer a questão do reflexo. Reflexo de nós mesmos, reflexo nosso da vida, reflexo nosso nas relações, tudo reflexo. Tudo semeadura e tudo colheita. Eu estava observando essa questão do refletir, né? Quando refletimos aqui, ó, quando vai falando, a mente é o espelho da vida em toda parte. Então, está tudo sob o nosso comando, sob a nossa organização o tempo todo. Claro que sempre a supervisão maior de Deus, nosso Pai, com a sua permissão. Na página de hoje já falou um pouquinho sobre o tema. Não foi assim planejado por nós encarnados, mas a página já chamou a atenção que Jesus fala deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. E faz a diferenciação entre mortos e entre cadáveres, né? Jesus jamais falaria para um cadáver, né, que é um corpo ali inerte, sem fluido vital, sem vida, que ele mesmo se enterrasse, ou que outros como ele, cadáveres, se enterrassem. Não teria nenhuma lógica. Nada disso poderia ser compreendido como vindo do pensamento de Jesus. Aí ele faz essa diferenciação. E lá no final da página vem chamando a nossa atenção para nós não focarmos, não frisarmos única e exclusivamente em nós mesmos, nos nossos próprios interesses. Nós não vivemos apenas para nós. Eu até recomendo a releitura dessa página inicial que foi passada. Nesse tema, que fala de sociedade, vai nos lembrar também um pouco desse reflexo. Se a minha vida é reflexo de mim mesmo, dos meus pensamentos, das minhas atitudes, será que a sociedade em que eu estou inserida também reflete alguma coisa de mim? Ou será que o problema, né, como diz aquele seriado bem pesado que está passando na TV, o problema é sempre os outros? A seriada eu não gosto muito dele, mas assisto para observar umas personalidades e tem uma hora que um personagem fala assim, o problema é sempre os outros. Será que a gente também está achando assim na nossa vida em sociedade? Que o problema é sempre os outros, não tem muito a ver conosco? Então, antes de passarmos para o que diz o livro, eu fui passear lá no Livro dos Espíritos, que para nós é sempre primordial, no capítulo 7, que fala sobre a lei de sociedade. E nessas perguntas que vão se seguindo, vem perguntando, Kardec pergunta aos espíritos sobre essa necessidade da vida social e também da criação dela. Começa a perguntar se a vida social está na natureza. Quando no Livro dos Espíritos aparece se está na natureza, nós devemos entender como se vem de Deus. É a natureza ali entendida como algo vindo de Deus. Então, será que a lei de sociedade é coisa de Deus? Que até cotidianamente, não, isso não é de Deus, não, né? Às vezes a gente faz essas brincadeiras, não, tal coisa não é de Deus. Então, o que é essa lei de sociedade? Né? É também a vida social é parte da lei divina? Resposta muito clara. Certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, começa aí. Deus não faz nada inútil. Então, se nós temos, né, a capacidade de falar e cada vez mais a questão da comunicação, né, tem sido priorizada, tem sido falada, porque algumas pessoas não têm a condição dessa fala articulada, mas tem a linguagem de sinais, tem os PECs, né, PECs que é uma linguagem alternativa para aquelas pessoas que especialmente estão no espectro do autismo e que são não verbais. Existe PECs, né, uma estrutura onde a pessoa coloca as figurinhas, por exemplo, tá de manhã, né? Aí bota uma figurinha da pessoa levantando da cama, bocejando, aí vem assim, lado assim, escovando os dentes, tomando café, organizando a rotina. E essas pessoas que estão no espectro do autismo, eles apontam ali, né, e acompanham por ali a rotina, ou seja, uma questão de comunicação. Então, não tem a fala articulada,
mas tem como se comunicar. Então, Deus não permitiria, não colocaria para nós essa capacidade se não fosse para ser útil. E nada pode ser útil apenas para uma pessoa, para a individualidade. E cada vez mais com o avanço, né, da ciência, da própria sociologia, que só falava que o homem é um ser social, mas que hoje abrange também essa questão, não colocaria tantos recursos para que a comunicação se desse em todas as fases da vida. Às vezes, quando a pessoa está em estado de coma, por exemplo, e a gente sabe que ela pode estar ouvindo, acompanhando tudo, ouvindo. E às vezes fala assim, se estiver me ouvindo, né, mexe um dedinho, faz algum sinal, né, aperta a minha mão. E a gente fica observando, né? Às vezes a pessoa lá faz um pequeno gesto com o dedinho, que foi um esforço enorme. A gente, opa, está tendo comunicação. Então, Deus não colocaria um recurso tão importante, tão primordial, se não fosse para um uso geral, se não fosse para o bem de todos, né? Então, com certeza, a vida social está na natureza. Na 767, é contrário à lei da natureza o insulamento absoluto? Ou seja, a pessoa, né, se recolher, fica totalmente alheio, avesso? Aí, sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade, todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Então, instintivamente, né, que é aquela faculdade de nos manter vivos, nos manter, né, organizados, instintivamente, nós procuramos a vida social. E isso também não é à toa. Aí vou só botar que tem as questões, mas só alguns detalhes delas. O homem tem que progredir. Isolado, insulado, não é possível, por não dispor de todas as faculdades. É-lhe necessário contato com os outros homens. No insulamento, ele se embrutece, né, e estiola. Então, mesmo no nosso auge do orgulho, quando eu chego agora aqui às 9h15 da manhã de sábado, falo, não preciso de ninguém. Orgulho, né? Às vezes falo isso de um tom mais agressivo, até batendo pé. Eu não preciso de bato no peito, não preciso de ninguém. Nossa, gente. Para eu estar aqui agora falando, eu já precisei de tanta gente. Só na manhã de hoje, só do horário de 5h30, quando eu abri meus olhos e comecei a rotina de hoje, já precisei de tanta gente, até para o despertador, que eu não acordo sem despertador. Até para ter um aparelho que desperta, eu precisei de alguém que planejasse, que criasse, fizesse aquele aparelho. Então, só de agora, de hoje, de 5h30 até agora, nossa, já precisei de tanta gente. Então, é muita ignorância, né? Ignorância do estado de ignorar, de desconhecer a realidade da vida, falar que não precisa de ninguém. Então, ninguém é completo, está ali. Precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade, não isolados. Então, nós precisamos uns dos outros. Mas tem aquelas vidas que são a vida de isolamento, e tem até a questão do voto de silêncio, que é, né, uma questão mais de algumas religiões, e também de algumas filosofias, fazem por um período um voto de silêncio. A gente imaginou isso? Ficar sem falar, né? É complicado. Se for brasileiro, então, é um pouco mais complicado. Tem outras nações que são pessoas mais quietas. Não é o caso do Brasil. Então, uma vez que também todos os gostos estão na natureza, por que será condenável do insulamento absoluto, desde que cause satisfação ao homem? Kardec fica provocando, né? Tem tantos outros gostos que também são da natureza, se a pessoa resolveu que não vai falar com ninguém, que vai se isolar, que vai ser, né, um eremita, que vai viver lá no alto dos montes, sem comunicar-se com ninguém. Qual o problema? É a escolha dele, né? Então, qual o problema? Aí Kardec espeta e os espíritos respondem também: satisfação egoísta. Aquela beleza da chaga, né? Também há homens que experimentam satisfação na embriaguez. Merece-te isso aprovação? Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. Lembra de um ditado bem antigo? Né? Quem não vive para servir, não serve para viver. Então, a própria sabedoria popular vai nos dando as pistas de como precisamos resolver e atuar onde nós fomos colocados. Então, tudo bem, a pessoa quer se isolar, ok, não tem problema nenhum. Mas tem pessoas que também gostam, né, de outras questões que são viciosas, que são ruins. Então, eu vou aprovar também?
que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão para fugir ao pernicioso contato do mundo? Pior ainda, né, gente? Duplo egoísmo. A gente vai observar que não é o ato em si, mas a finalidade. Qual o motivo pelo qual se faz tal ou qual coisa? É isso que vai determinar ali como vai ser o resultado, a repercussão daquele ato. Então, se a pessoa quer se isolar porque acha que o mundo é mau, que o mundo é pernicioso, que não tem nada que o mundo possa lhe proporcionar de bom, está sendo duplamente egoísta. Se tiver por fim uma expiação, impondo-se àquele que a busca uma privação penosa, tá bom, então eu quero ali, né, eu estou me autopunindo, eu vou me isolar porque eu estou me autopunindo. Fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Eles têm resposta para tudo, né? Você pode ver que ali, Kardec vai organizando as perguntas de forma a diminuir o máximo de brechas. Tudo bem. Então, não é porque eu quero fugir do mundo, mas eu vou ficar recluso, vou me isolar, que dessa forma, né, eu estou tentando disfarçar, né? Alguma maneira de tentar disfarçar minha intenção de verdade. A gente consegue, hein? Um outro ditado que fala, Deus ninguém engana. Já ouviu esse ditado? Bem, a Deus ninguém engana, né? Aí tá lá. Aí eu tô lá, né? Uma privação penosa, é o silício que está no Evangelho também, né? Uma autopunição. Aí a resposta, fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação, evitando um mal, aquele que por tal motivo se insula, né? Se isola, cai no outro, pois esquece a lei de amor e de caridade. Então, ele está querendo autopunição, né? Então ele vai ficar isolado, enclausurado, né? Como autopunição. Vai ser mais difícil, uma punição mais difícil, se ele resolver trabalhar para todos, trabalhar para o bem de todos. E não acontece muito assim também? Quando a gente resolve mudar de atitude, quando a gente resolve fazer mais o bem, não temos mais dificuldade? Sabe por quê? Porque quando nós estamos nos enganando, estamos no mal, a espiritualidade que não quer que a gente progrida, não se interessa pela gente. Quer mais é que a gente fique lá mesmo. Ó. Agora, quando a gente resolve mudar, tem até aquela, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. É verdade, é verdade. Quando a gente, não, agora não. Hoje eu vou fazer 1 milímetro melhor do que eu fiz ontem. Pronto. Pode contar que vai ter dificuldade. Toda vez que a gente tenta melhorar, vem algumas dificuldades. Por conta. Depois que eu entrei para a religião, minha vida virou de cabeça para baixo. Exatamente assim, né? Eu estava indo tão bem, sem frequentar religião nenhuma. Isso aí. Eu estava tão bem vivendo como vivem os animais, né? Acorda, gasta o seu dia com todas as outras coisas, dorme, se alimenta, se reproduz. Estava tudo tão tranquilo na minha vida. E realmente, não incomodava ninguém. Mas também você estava ali, dando um passo no mesmo lugar. Agora, resolve dar um passo a mais. Resolve fazer o evangelho no lar. Às vezes, a gente leva um tempão para conseguir firmar um dia e uma hora do evangelho no lar. Mas a gente precisa insistir. Vai ser assim mesmo. Fazer mais bem do que mal é, para nós que ainda estamos imperfeitos, mais difícil. Vai exigir mais trabalhoso, vai exigir mais de nós mesmos. Então, se você quer, né, fazer algo de útil na sua vida, vai para o mundo, né? Vai se melhorar, vai ajudar aqui a colar, vai tirar uma casca de banana que alguém jogou no meio da rua, vai recolher um caco de vidro que alguém jogou inadvertidamente pela janela. Vai se mover. Aí sim, vai ser trabalhosa, vai ser boa. Que pensar dos que fogem do mundo para se dedicarem a socorrer os desgraçados? Diferente, né? Parou de viver uma vida, né, mais cotidiana, mas com a finalidade de pensar, de auxiliar aqueles que precisam mais. A diferença? Esses se elevam, rebaixando-se. Tem o duplo mérito de se colocarem acima dos gozos materiais e de fazerem o bem pelo cumprimento da lei do trabalho. Beleza. Na pandemia, lembram na pandemia, os cientistas se debruçaram dia e noite e conseguiram descobrir uma vacina em tempo recorde. Gente, às vezes eu paro assim para pensar na pandemia e falo, gente, nós vivemos uma pandemia, né? Aí fico tentando lembrar, porque não foi coisa de uma semana, de um mês, de um ano, não foi.
Eu tentava lembrar, fiquei lembrando as fases, cada um foi passando por uma fase de adaptação. A gente veio aqui numa palestra, aí depois ficamos naquela dúvida se abriríamos a casa, se não abriríamos, se teríamos as reuniões. Então, quer dizer, foi um levante tão grande, a gente fez tanta coisa com muita rapidez em pouco tempo, que eu fiquei pensando, gente, nós passamos por uma pandemia. Olha, às vezes parece que é inacreditável mesmo, né? Então, aqueles cientistas que abriram mão, né, que se arriscaram muito mais, se dedicaram dia e noite para conseguir a vacina, olha o mérito, duplo mérito. Bem ao contrário, né? O outro que se isolou para não se contaminar com o mundo é duplo egoísmo. O que se isola pensando em fazer algo em prol da própria sociedade é duplo mérito. Né? Médicos, é verdade, é verdade. Teve gente, né, que deixou, né, a sua família. Isso. Ficou, né, olha, é verdade. Foram morar nos hospitais, foram morar em hotéis. Eu fico muito arrepiada com isso. Foram morar em hotéis, né, saíram da família para preservar a família. E teve rede de hotéis que também não cobrou diárias, que abrigou esses profissionais próximos aos hospitais, sem cobrar nada. Equipes, então, que movimentação, né? Que levante. Pena que a gente ainda não abriu o olho o suficiente. O medo é esse, né? E hoje a gente pensar que quem, né, hoje entrar a vacinação para o calendário normal de vacinação, né? Você hoje toma cuidado quando você contrair a Covid novamente, ainda hoje, de não estar muito impuro para não contaminar um número grande, né? Mas que, gente, é tudo assim muito divino mesmo, né? De se viver, de se acontecer. Então, esse diferente duplo mérito. Ele deixou de viver ali, de estar com a família, de estar se isolando na própria casa, de estar se cuidando mais, em prol do outro. Isso aí é duplo mérito. E dos que buscam no retiro a tranquilidade que certos trabalhos reclamam. É a mesma questão, só que é ar. Isso não é o retraimento absoluto do egoísta. Tais homens não se isolam da sociedade, porquanto para ela trabalham. Então, esse caso que a gente está citando aí. Aí aqui da 788 vai falar de um termo interessante, quando fala de individualidades coletivas. Parece um absurdo, não parece? Individualidade, mas é individual ou é coletivo? Não, os povos, as nações, como individualidades coletivas, como se fossem blocos, né? Agora nas Olimpíadas a gente está vendo isso, né? Viram a delegação do Brasil, que lindo? Um barco, né, exclusivo, de tão grande que é a delegação feminina, né? Feminina não, brasileira, que a maioria agora é feminina, mas delegação, um barco exclusivo, né? Então, cada bloco daquele ali, cada nação daquela ali é uma individualidade coletiva. Cada um está agindo ali na sua categoria, mas é coletivo. Esse é o bloco do Brasil, o bloco da França. Né? Esses dias estão muito bonitos também das Olimpíadas. Aí Kardec pergunta, os povos são individualidades coletivas que, como os indivíduos, passam pela infância, pela idade da madureza e pela decrepitude. Esta verdade que a história comprova não será de molde a fazer supor que os povos mais adiantados deste século terão seu declínio e sua extinção como da antiguidade? Então, quer dizer, nasceram, cresceram e vão morrer como coletividades mesmo? Será que é dessa maneira? Pensando no Império Romano. Cadê o Império Romano? Cadê os Césares? Naquela estrutura, né? Cadê? Cadê essas civilizações? Cadê os Incas? Cadê os Maias? Naquela estrutura. Então, a história comprova que há uma decrepitude. Resposta. Os povos que apenas vivem a vida do corpo, igual o individual, né? Aqueles cuja grandeza unicamente assenta na força e na extensão territorial, nascem, crescem e morrem, porque a força de um povo se exaure como a de um homem. Olha que interessante. Se a vida é só material, nasce, né, vive aquele período e morre. Muito interessante. Aqueles cujas leis egoísticas obstam ao progresso das luzes da caridade, morrem, porque a luz mata as trevas. E a caridade mata o egoísmo. Mas para os povos, como para os indivíduos, há a vida da alma. Aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador
viverão e servirão de farol aos outros povos. Então, o que fica é sempre a essência, é sempre a questão espiritual. Então, muitas dessas civilizações, especialmente na área do direito, por exemplo, que vem evoluindo, mas vem mantendo algumas bases de civilizações bem antigas que se extinguiram, mas que o progresso de suas leis vem melhorando, né, vem avançando, mas que tem sua origem lá atrás em outras civilizações. Então, tudo que é material perece. Tudo que é cadáver, como disse a página, né, perece. Tudo que é cadáver perece. Então, da mesma forma, as sociedades. Olha que a gente nem entrou ainda no livro base, hein? Eu fui lá no livro Consolador, que é um livro muito interessante também, é de Emmanuel, editado por Franciscano Xavier. É um livro com perguntas e respostas, também trata de diversos assuntos. É muito, muito interessante esse livro. São perguntas e respostas, mais de 500, deixa eu ver, sobre os mais variados temas. Muito interessante também esse Consolador. Aí eu fui lá na que fala sobre 411 perguntas. Na que fala sobre sociologia, é a 55. A desigualdade verificada entre as classes sociais no universo dos bens terrenos, frisei isso ali, perdurará nas épocas do porvir? Lá no futuro, essa desigualdade vai perdurar? É para sempre? Vai ser sempre assim? Emmanuel responde: a desigualdade social é o mais elevado testemunho da verdade da reencarnação, mediante a qual cada espírito tem sua posição definida de regeneração e resgate. Nesse caso, consideremos que a pobreza, a miséria, a guerra, a ignorância, como outras calamidades coletivas, são enfermidades do organismo social. Então, esse organismo social também adoece. Devido à situação de prova da quase generalidade dos seus membros. Nós não nos reunimos por afinidade? Então, quando temos provas afins para serem vivenciadas coletivamente, também nos reunimos entre os povos, entre as nações, os países. São provas coletivas que também têm aquelas nações. Cessada a causa patogênica com a iluminação espiritual de todos em Jesus Cristo, a moléstia coletiva estará eliminada dos ambientes humanos. Então, a gente precisa, né, se curar desse egoísmo, precisa se curar, para que essas misérias desapareçam da sociedade. É só um trechinho. Não há pessoas que se veem na impossibilidade, aquele livro dos Espíritos, de prover as suas necessidades em consequência de moléstias, outras causas independentes da vontade delas. Então, não tem gente que realmente não tem como se alimentar, não tem como se cuidar, não tem como morar, não tem pessoas que, independentes, fazem tudo, tentam, mas não conseguem. Não estou falando do ocioso por escolha, não. Não tem gente que é assim? Aí, trechinho da resposta. Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Então, o número de pessoas que morrem de fome no mundo, no planeta Terra, ainda é muito grande. Então, com isso, a gente vai perceber que ainda não é a lei divina que move, de fato, não é a lei vivida por Jesus que organiza a nossa sociedade, a nossa coletividade. Então, se há Jesus, né, de fato, não há fome, não há miséria, ninguém morre por essa causa, apesar de estar naquela condição por uma expiação. Aqueles que precisam mais estão expiando faltas, né, porque Deus é justo, mas também estão nos servindo de oportunidade de crescimento. No Espiritismo, nós não falamos do karma, né? Karma é um conceito oriental que não é do Espiritismo. No Espiritismo, nós falamos da lei de causa e efeito, porque tem uma interpretação aí meio atravessada sobre o karma. Não, ele está passando isso porque ele merece. Alguma coisa ele fez, né? Até, não sei se foi Antônio ou se foi Rosa que falou nesses dias de palestra. Porque Deus marcou, né? Não, Deus marcou aquele... Não, Deus não faz essas... Foi Antônio? Então foi Antônio na segunda-feira. Que a gente, graças a Deus, a gente estuda tantos dias juntos que a gente já não sabe quem falou o que e quando, né? Isso é bom. Graças a Deus, nós estamos internados aqui, né, Antônia? Então... É isso aí. É isso aí, não vou ajudar porque é o karma dele, vou estar atrapalhando. Não, isso é totalmente egoísmo e falta de uma interpretação mínima, né?
Ele, tudo bem, está espiando algo feito por ele. Mas se vê as minhas vistas e vê o meu conhecimento, é porque eu posso aprender algo com aquela situação ali. Né? Então, também é para mim, que é para todos. Deus ajuda os homens através dos homens. Então, é para todos nós. Aí Kardec comenta, tem um trechinho. Com uma organização social criteriosa e previdente, ao homem, só por culpa sua, pode faltar o necessário. Porém, suas próprias faltas são frequentemente resultado do meio onde se acha colocado. Então, quando a gente está falando de sociedade, nos reunimos por afinidade, nós somos muito parecidos. Nenhum de nós pode falar, não, porque fulano está por conta dele. Não sabe o dia de amanhã, às vezes ali na frente você tropeça e fica numa condição ainda mais miserável do que aquele que você achou que era um grande devedor e que você estava lá em cima. Nada justifica esse orgulho que nós ainda acalentamos, alimentamos e adoramos muitas vezes por para fora. Então, a finalidade não é essa. Lá na 793 tem um trechinho que fala: quando praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade. E ele próprio também será melhor. É inevitável, né? Quando você se aproxima da luz, você se banha dessa luz também. Então, você auxilia e imediatamente aquele auxílio também lhe é útil. Também volta para você imediatamente, porque às vezes só a felicidade de poder ser aquele que ajuda, nossa, já é um benefício imenso para a gente. Às vezes a gente entra no livro agora sim. Agora que a gente vai falar do pensamento e vida. Eu achei legal a gente voltar ao livro dos Espíritos, que é o livro base, para entender, né? Que, olhem bem, lá na cartilha que a gente ouviu no mundo espiritual, ótimo, passamos por esses temas. E aqui, para os espíritas, estamos também com esse tema, né? Organizado pelos espíritos. Lá fala que a sociedade humana pode ser comparada à imensa floresta de criações mentais, onde cada espírito, em processo de evolução e acrisolamento, encontra o quê? Gente, vamos falar. O que a gente encontra? Cada espírito no meio da sociedade. Reflexo de si mesmo. E ele, quando fala, não tem outro caminho. Então, numa floresta mesmo, né? Uma imersão numa floresta. Ali tem diversas espécies, muitas espécies, variadas, né? Espécies ali. Mas, né, formam a floresta. Como nós também aqui, reflexo de nós mesmos, somos muito diferenciados, mas fazemos parte de uma mesma sociedade. Né? Aí dentro, os princípios de ação e reação funcionam exatos. E é na sociedade, é no convívio, é na vida social, que a ação e reação funciona perfeitamente. Né? Estamos aí sob essa lei. As pátrias, grandes matrizes do progresso, constituem notáveis fulcros da civilização ou expressivos redutos de trabalho, em que vastos grupos de almas se demoram no serviço de autoeducação, não é nada para o outro, mediante o serviço à comunidade, né? Eu sirvo a comunidade, mas eu estou me autoeducando, o resultado é para mim. Emigrando muitas vezes de um país para outro, conforme se lhes faça precisa essa ou aquela aquisição nas linhas da experiência. Então, algumas vezes a gente nasce no Brasil, mas o tempo todo não entende como é que é a estruturação do Brasil, tem uma vontade de sair do país, tem pessoas que são assim, né? Passou até uma novela antes que mostrava aqueles imigrantes fugindo, né? Burlando as fronteiras. É hoje, né? A gente está vivendo uma crise enorme, né? De imigração, uma crise enorme. Os países que se acham muito organizados, perfeitinhos, não querem, né, receber aquela multidão de pessoas de outros países que acham que ali, né, antigamente falava o sonho americano, né, que acham que naquele país mais estruturado vai encontrar melhores condições. E aquele que se estruturou acha que aquela estrutura, egoisticamente, não é só para eles. Os momentos são difíceis, né? Eu estava pensando aqui, a família, a casa, nossa casa, a família, os parentes, nós temos esse sentimento. Eu, graças a Deus, eu trabalho muito em si, né? E eu penso assim, que familiares que estão só morando sozinhos,
ficam lá sozinhos. Tem a irmã, também está sozinha. Por que não se encontram, né? Vivem juntos, vivem em sociedade. Não, eu não vou se conviver com minha mãe. Eu não vou se conviver. Então, dentro da nossa própria mesmo, nosso núcleo familiar, né? Existe isso tudo. É uma sociedade. Ali também é uma sociedade. E tudo vai sendo gradativo, né? Quando nasce, por exemplo, a criança vai cada vez mais se estruturando para ser mais independente e ampliar aquela pequena sociedade que é o lar, que é dentro da casa. Vai para a escola. Hoje em dia vai até mais cedo, vai logo para a creche, vai ampliando essas relações de tão importante e fundamental que isso é. Né? Às vezes é necessário manter uma distância segura. Às vezes pode ser, né, cada um na sua casa, se dão muito bem. Aí se reúnem, se falam, né? Tem agora os grupos de família, que às vezes dá umas tretas sérias nos grupos de família. Não é fácil não, gente. Não é fácil não. Imagina, né? Falo, gente, eu jamais gostaria de participar daqueles realities, né? Pessoas de todo tipo. Não, no casamento já tem essa questão, que vem duas pessoas que foram educadas por duas famílias diferentes, com costumes diferentes, que vão ter que formar ali, né, um outro núcleo e que vão ter que trazer ali, né, até o hábito é uma das questões que tem nos temas do livro também, vão trazer para aquela terceira relação o que veio daqui, né? É complexo, mas é inevitável. Necessário, que tem aquela história, aquela lenda, né, dos porcos espinhos, né? Que para parar de se machucar, eles resolvem se separar, então todos se separam, só que eles são de um ambiente gelado, e eles começam a morrer congelados. Aí eles percebem que não tinha jeito, que eles teriam que se agrupar novamente, só que cada um ia encaixando seus espinhos assim, de maneira que não machucasse tanto o outro. Né? Somos muitos porcos espinhos, e se nós nos separarmos, né, definitivamente, duplo egoísmo, e não vamos avançar. Não temos como avançar sozinhos. Os porcos começaram a morrer. Começaram a morrer de frio. É isso aí. É melhor que encontre até uma distância segura entre os espinhos, né? Mas que haja a relação. Então, pessoas, né, saem e se encontram melhor no outro país, se sentem mais felizes em outros países, passaram pelo Brasil, por exemplo, no período, mas que depois resolvem morar em outros países e lá encontram realmente um povo, né? Se encontram junto àquele povo, e outras pessoas não. Não deixo meu país de forma alguma. Meu pai falou que não deixava o bairro dele, depois que ele foi morar no Lote 15, não, só sai desse bairro morto. Ele adorava ali o Lote 15, ali no centro, e é um bairro muito bom mesmo. Tem tudo. Agora tem mais coisa ainda. Ali no centro do Lote 15. Fala, não, só saio daqui agora morto, não saio mais desse lugar. Se encontrou ali, né? E verdade, ele morou ali até a desencarnação. Então, precisa, né, fazer aquisição nas linhas da experiência. Às vezes a experiência daquele outro país é a experiência que aquele espírito que nasceu no outro país precisa para dar continuidade na sua aprendizagem. Né? E tem até as reuniões das nações, né, que vão se reunindo por necessidade, por afinidades. Isso tudo numa prática social que é necessária. Porque os países também precisam uns dos outros, como nós precisamos também. O lar coletivo, definindo afinidades raciais e interesses do clã, é o conjunto das emoções e dos pensamentos daqueles que o povoam. Então, não é assim, né? Não são corpos, não são cadáveres, né? Não são cadáveres, mas o conjunto das pessoas que se reúnem ali. Sentimentos, emoções, afinidades. Entre as fronteiras vibratórias que o definem por intermédio dos breves aprendizados, berço, túmulo, né, do nascimento à desencarnação, que denominamos existências terrestres, transfere-se a alma de posição a posição, conforme os reflexos que haja lançado de si mesma e conforme aqueles que haja assimilado do ambiente que estagiou. Então, a gente doa nossas possibilidades e recebe as possibilidades do outro. A gente doa, inclusive, nossa mão de obra e recebe o fruto da mão de obra de outros. Assim vamos, né, crescendo passo a passo, par a par. Por isso, todas as funções são importantes, todas as profissões são importantes, né? Todas as habilidades são importantes.
E se não for importante só para nós, melhor ainda. Quando eu consigo colocar um recurso que eu trago em favor de outros, melhor ainda. Isso é uma coisa que, desde que eu comecei a estudar o Espiritismo e frequentar a casa espírita, me chamou a atenção. Porque no Espiritismo, a proposta é que cada um coloque os seus recursos em favor da coletividade. Né? Se eu sei, né, o Guilherme vai fazer uns bolos bons, a Bessa, ele, o pai dele, a família dele, a Antônio também, mas eles são melhores. Então, coloca os recursos que eles sabem, né, fazem ali o recurso que tem em prol da continuidade da casa, das obras da casa, né, da manutenção física. Né, as pessoas que têm habilidade com criança, coloca-se para trabalhar na evangelização. Né, as pessoas que são muito tagarelas, faladeiras, né, colocam-se para falar nas tribunas. Então, pessoas que são bem organizadas, que gostam desse trabalho mais de organização, vai para a área que faz a manutenção da casa, vai varrer, vai cuidar. Né? Pessoas que gostam das plantas, vai plantar, vai cuidar do quintal. Então, tudo voluntariado. Isso eu acho bonito no segmento espírita. Né? Cada um coloca, o que eu tenho de bom que posso colocar a serviço de outras pessoas. Às vezes a gente pensa que na vida é só abrir um portão, por exemplo. Porque se não chega alguém mais cedo para abrir o portão, o serviço não começa. Puxa, eu vou lá só para isso. Não tenho. Todos temos como contribuir, né? Quantas pessoas se reúnem para fazer comidas nos eventos que acontecem, que fazem suas doações. Então, é separado da questão material, mas é um crescimento individual em prol da coletividade. A coletividade cresce e individualmente crescemos mais ainda. Então, depende do que a gente assimila e do que a gente também doa, do que a gente lança. Atingida a época de aferição dos próprios valores, quando a morte física determina a extinção da força vital corpórea, emprestada ao espírito para a sua excursão de desenvolvimento e serviço, reajuste ou elevação na esfera da carne, colhemos os resultados de nossa conduta. E basta, às vezes, é preciso recomeçar o trabalho para regenerar atitudes e purificar sentimentos na reconstrução de nossos destinos. Então, a gente costuma falar assim, meu corpo, meu corpo. Eu estava vendo, falei, nem isso posso falar, gente, nem o corpo é meu. Está emprestado. Esse corpo que eu estou usando é emprestado, ele foi organizado com os elementos desse planeta, para que eu atue nesse planeta. Então, nem esse corpo é meu, eu vou ter que deixar. Né? Só é nosso, né? Na página, somos usufrutuários. Exatamente. Nós estamos tomando conta. Por isso que eu falei que a página já falava do estudo. Né? Estamos tomando conta, né? Esse corpo é emprestado, a gente vai, espírito, né? Vai devolver o que nos foi emprestado aqui, nesse espaço. E aí vamos nos encontrar com a nossa consciência, vamos nos encontrar de verdade. Falei, puxa vida, eu gostava de falar meu corpo. Não, gente, tudo bem. Mas é meu, enquanto do berço ao túmulo ele é meu. Ótimo. Eu não posso me apegar, me agarrar, porque está emprestado, tem que devolver. São as pérolas, né, que tem que devolver. Tem até um texto muito legal que o marido trabalha viajando e eles têm 2 filhos. Uma dessas viagens, os 2 filhos desencarnam. E a mulher fica muito apreensiva, não fala, não era como hoje, né, em tempo real, não fala para o marido que os filhos desencarnaram, não sabe como vai falar quando ele voltar. Mas se voltou de viagem, você tinha uma família, quando você volta, a sua família mudou completamente. Então, a esposa tem um tempo para meditar e ela resolve tratar assim, que ela pegou emprestado, que alguns vizinhos tinham emprestado para ela 2 pérolas, né, muito preciosas, para que ela guardasse. Só que ela se afeiçoou tanto àquelas pérolas que os vizinhos voltaram e pediram e ela não queria devolver. E o marido falou, que absurdo, mulher, nunca pensei isso de você. Como é que é? Não são nossas, são preciosos, mas não são nossos. Se o dono veio buscar, devolve para o dono, não tem outra coisa a fazer. Aí essa foi a deixa dela falar. De fato, nós recebemos 2 gemas preciosas, né, nossos filhos, só que, né, Deus, né, o verdadeiro, né, autor, recolheu de volta. Eu não queria devolver, mas, como você mesmo está falando aqui, né, pertence a Deus, então vamos devolver nossos filhos. Com certeza a dor foi grande, mas ela encontrou uma forma de amenizar esse momento tão difícil, né? Então, é dessa forma, é emprestado, é precioso. Precisamos cuidar bem, vamos responder pelo uso dele. Mas está emprestado, tá, gente? Dessa forma, os corações que hoje oprimem o próximo
que ali no finalzinho fala que a gente vai ter que voltar para restabelecer algumas coisas que não foram acertadamente em outras épocas. Dessa forma, os corações que hoje oprimem o próximo a se prevalecerem da galeria social em que se acastelam, na ilusória supremacia do ouro, voltam amanhã ao terreno torturado da carência e do infortúnio, recolhendo impactos diretos os raios de sofrimento que semearam no solo das necessidades alheias. Então, na página falava, se você encontrar um cadáver, enterre esse cadáver. É que o cadáver precisa ser enterrado. Então, encontrou um cadáver, enterre esse cadáver. Então, se numa encarnação a gente só pensou na gente, né, viveu, né, num castelo, e desconhecendo, desinteressado das misérias que estavam no entorno ali do seu castelo, dia virá que a gente vai precisar voltar numa situação idêntica àquela, para que a gente perceba o que o outro sentiu. Djalma Santos falava sempre assim, né? Se a dor do teu vizinho de frente não te comove, se você não se importa com a dor do vizinho de frente, essa dor atravessa a rua e bate a sua porta. Para que você possa, através da vivência, perceber o que é passar por aquele sofrimento. Então, muitos, né, estamos nessa condição, para poder sentir qual é a necessidade alheia. E se as vítimas e os verdugos não souberem exercer largamente o perdão recíproco, porque tem que ter perdão de um e de outro, não vai ficar assim, né? Encarna, reencarna, desencarna, reencarna, sempre uma posição, outro no outro, um perseguindo o outro. Se não tiver perdão entre os dois, encontramos no mundo social o verdadeiro círculo vicioso em que se entrechocam constantemente as ondas da vingança e do ódio, da dissensão e do crime, assegurando o clima favorável aos processos da delinquência. Então, nesse processo de reencarnar, né, para irmos nos afinizando e nos afinando com a lei de Deus, se não houver o auto-perdão, né, e o perdão recíproco, vai ser sempre assim. E é interessante, nas literaturas espíritas nós encontramos muitos casos assim, em que, por exemplo, nessa encarnação, o outro lesou financeiramente aquele, roubou suas heranças, né? Provocou mortes, desastres, para ficar com aquela herança para si. Desencarnou, a herança ficou e tal. Não é raro que em outras experiências físicas, aquele que foi lesado renasça como na mesma família, na consanguinidade, pode ser um neto, por exemplo, né? Pode vir aquele neto que vai herdar toda aquela fortuna dos avós, que na verdade foi uma fortuna que, em outras épocas, aquele avô roubou daquele neto ali. Então, quer dizer, as nossas experiências, elas também são solidárias entre si. Volta para a mão daquele que foi lesado naquela experiência. Né? Mas é interessante, uma dessas radionovelas que eu estava ouvindo, falou, gente, olha que interessante, é isso mesmo. Esse aqui, né, que estava perseguindo, vai voltar agora como neto desse aqui. E ele volta mesmo como neto, e o avô, né, sabe como é que são os avós, né? Teve até o dia dos avós aí, foi ontem, né? Sabe como é que são os avós. Então, aquele neto, e se ele soubesse que aquele neto foi aquele, né, que ele perseguiu, que ele mandou exterminar a família para ficar com a fortuna, e que agora vai herdar a fortuna que é dele mesmo, né? Tem que falar, gente, somente Deus na causa, porque se deixar nas nossas mãos... Às vezes eu fico tentando compreender esse processo e rapidinho eu percebo que não tenho a menor condição de compreender em profundidade. Não tem como, gente. Né? Só Deus mesmo, como os Espíritos dizem, nos faltam sentidos para compreender a natureza íntima de Deus. Nós não temos sentido suficiente para compreender Deus. Não temos. Enquanto isso, vamos fazendo nossas formas de entender ainda deficitárias, mas que para nós são suficientes. Sociedades que ontem escravizaram o braço humano são hoje obrigadas a afagar por filhos do próprio seio aqueles que elas furtaram à terra em que se lhe situava o degrau evolutivo. Hordas invasoras que talam os campos de povos humildes e inermes, neles renascem como rebentos do chão conquistado, garantindo o refazimento das instituições que feriram ou depredaram. Então, a história está cheia desses... Por que será que esses imigrantes estão invadindo as fronteiras aí por todos os lados, hein? Por que será que está tendo esse movimento
que está mexendo tanto, especialmente na política, né, de diversos países. Por quê? Quem são esses, né? Vieram de onde? Em que momento foram lesados nos seus direitos de terra, né? Em que momento que aconteceu essa falha aí que vai ser corrigida no momento adequado? Então, nada é por acaso, nada acontece por acaso, não tem nada solto no universo. Não tem nada ao léu, não tem nada solto, não tem nada sem propósito. Se eu não consigo compreender o propósito, a questão está em mim e não no propósito, né? Então, que movimento é esse? Agrupamentos separatistas que humilham irmãos de cor voltam na pigmentação que detestam, arrecadando a compensação das próprias obras. Citadinos aristocratas, insensíveis aos problemas da classe obscura, depois de respirarem o conforto de avenidas suntuosas, costumam renascer em bairros atormentados e anônimos, bebendo no cálice do pauperismo os reflexos da crueldade risonha com que assistiram, noutro tempo, a dor e a dificuldade dos filhos do sofrimento. Então, a mesma questão. Não enxerga a dor do outro, aquela dor vem até onde eu estou, para que eu possa, conhecendo, vivendo, compreender. Igual a questão, né, que a gente fala, humilha os irmãos de cor, né? A questão do racismo mesmo, né? Então, quer dizer, em outros momentos podem, né, renascer naquela cor que detestam, naquela pigmentação, né, que detestam, até que consigam. E esse movimento, né, que a gente tem visto diariamente na sociedade é muito interessante. E às vezes a gente não entende, fala assim, não, estão exagerando, tudo agora é racismo. Né? A sociedade ficou chata. Você não pode brincar com mais nada que já é abuso, que já é desrespeito. Mas, geralmente, quem fala isso são pessoas que não viveram aquela experiência, que não viveram pessoalmente e entre aqueles queridos, né, mais próximos, não viveram, não conseguem compreender o peso que tem essa dor nessa experiência. Então, tudo para nós tende à evolução, à melhora. Só que no planeta em que nós estamos, ainda é através de expiações e de provas. Mas tem planetas, tem mundos onde não há necessidade da dor para que as pessoas vivenciem o amor. Olha que maravilha. Vamos nos esforçar para melhorar, para chegar nesses mundos aí? Estamos caminhando para lá. Tem mundos em que não precisa dar dor para evoluir. Essa dor do vizinho não precisa bater na minha porta mais, porque nem tem essa dor. Olha que maravilha. Não tem cansaço? Não tem. Laurinha, você já vive um pouquinho desse planeta, Laurinha. Não, porque Marte, né? Naquele livro... Não, e tem planetas em que a gente desencarna, que dá uma cochila, desencarnou, já reencarna. Não precisa de erraticidade demorada. Olha que maravilha, gente. Para lá que a gente está indo. Eu vou demorar um pouquinho, mas eu já fico feliz de saber que existem esses espaços aí que estamos aguardando. O bilhete azul? Qual é esse ticket? É só viver o evangelho, né? É verdade. É o modelo e guia, é o que fala. Numa sociedade regida por essa lei, ninguém passa fome. Né? Ninguém sofre, ninguém tem dor, porque a sociedade é regida por essa lei. Então, é lei, né? A sociedade, a vida em sociedade é lei divina, e cada vez mais sofrendo esse aprimoramento, né? Essa elevação. Aí, já encerrando essa página, porque eu trouxe a página toda, tá? Hoje eu trouxe a página toda para a gente entender o conteúdo. Em todas as épocas, a sociedade humana é o filtro gigantesco do espírito, em que as almas, nos fios da experiência, na abastança ou na miséria, na direção ou na subalternidade, colhem os frutos da plantação que lhes é própria, retardando o passo na planície vulgar, ou acelerando-o para os cimos da vida, em obediência aos ditames da evolução. Então, obedecer à evolução, que é lei. Algumas vezes em posições de mando, outras vezes tem que obedecer,
algumas vezes à frente de algo grandioso, outras vezes numa situação bem acanhada, mas tudo fazendo parte desse processo aí. Aí botei uma multidão. Aqui encerra a página todinha do livro Pensamento e Vida, quando fala da sociedade. Eu recomendo que vocês leiam. Aí esse bonitinho aqui que eu li da casa que eu fui final de semana passada, olha, pessoas vêm e vão, mas ninguém vem em vão, né? Achei bonitinho isso e muito acertado, né? As pessoas vêm, as pessoas vão. Em cada fase da experiência a gente se relaciona com umas, com outras. Cada um, né, tem ali a sua diretriz a seguir. Às vezes precisamos nos separar de filhos, de irmãos, de amigos por um período, mas em algum momento, né, nós seremos essa coletividade mesmo. Vamos nos reencontrar. E também, senão a gente não exercita o desprendimento que é necessário, né? Cada um precisa crescer, precisa fazer suas escolhas, precisa escolher suas vidas, seus lugares de morar, seus países, suas cidades, né? Seus campos de trabalho. Claro, as afinidades vão ficando, mas nós não podemos também pedir que o outro alce seu voo, porque ninguém vem em vão e as pessoas, né, vão e vêm. Então, que a gente possa refletir sobre o tema de hoje, sobretudo que a gente consiga aprender essa realidade, né? Essa experiência que todos nós estamos aí imersos e, graças a Deus, né, seguindo da melhor maneira que a gente consegue seguir. Então, agradeço. Luiz Antônio Mileco. Aí tem uma canção dele que fala: vou e volto e ganho a paz. Ah, que bonita. Como o mar que avança de rumo, Ah. como se fosse a nossa vida. Ah, legal. Eu não conheço essa letra, não. Depois eu vou ver. Então, é muito bom. O exemplo do Luiz Antônio Mileco. Muito bom mesmo. Agora está o filho dele, né? Vai abrir da escolha. Acho que é Cláudio. Então agradecemos a Jane que trouxe o estudo tão importante na manhã de hoje. Lembrei da minha irmã. A minha irmã, ela fala assim: Laura, tem uma pessoa que vai ganhar neném. Eu falei: você quer quanto? Ah, tem que ajudar, não sei o que, ele tem muita dificuldade, vamos comprar umas fraldas. Eu vou te convidar para você me ajudar. Então, isso é a família, né? Então, vamos agradecer a Jesus, agradecer a Deus, nosso Pai, pela reunião da manhã de hoje, pelo nosso encontro. Formamos também uma sociedade das mais importantes, agradecendo a Jesus, a Deus, nosso Pai, a espiritualidade amiga que permanece ao nosso lado, em todos os momentos, todos os instantes, e recorremos a essa ajuda, ao amparo. Esses irmãos estão ao nosso lado, de boa vontade, para nos auxiliar. A doutrina espírita nos oferece todos os recursos, em todas as dificuldades, possamos sempre recorrer ao estudo do Evangelho, das obras básicas. Tudo está nos orientando para superar as dificuldades do caminho. Então, estamos agradecendo, pedindo aos amigos que nos orientem nos momentos de dificuldades e de aflições, que tenhamos um final de semana tranquilo, harmonioso junto aos nossos familiares, e que a paz envolva os nossos irmãos por toda a humanidade, onde haja aflições, dificuldades, que do nosso encontro da manhã de hoje possa sair as vibrações de paz, de ajuda, de auxílio, sempre procurando servir sempre. Agradecemos a Jesus, agradecemos a Deus, no encerramento da primeira parte do nosso encontro da manhã de hoje. E assim seja.
Vamos agora para